Se você está se sentindo cansado, percebe que seus treinos não estão rendendo, você não está conseguindo desempenhar de maneira tão eficiente quanto era antes, talvez o grande problema que esteja ocorrendo com você seja o baixo nível de produção de testosterona, esse que é um hormônio essencial para ter o nosso desempenho durante os treinos. E é por conta disso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 maneiras de aumentar a testosterona de forma natural que você pode realizar ainda hoje. Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, como eu falei, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um top 5 de como você vai aumentar a sua produção de testosterona de forma natural. Ou seja, você não vai precisar de fazer nenhum tipo de aplicação externa para conseguir aumentar os seus níveis de testosterona. Beleza? Então vamos lá para essa lista, mas é o seguinte, ó, antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu vou pedir aí para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Então vamos lá. Bom, e aí galera, pra gente começar aqui também, eu preciso explicar pra vocês o que é a testosterona, né? Afinal de contas, o que é esse hormônio? Por que ele é tão essencial assim pra gente desempenhar no nosso treino e até mesmo ter uma relação de saúde, uma melhor qualidade de vida, é você ter bons níveis de testosterona de forma natural. Então, a testosterona, galera, é um hormônio anabólico. Ela é produzida principalmente nos testículos, isso nos homens, mas também é produzido nas glândulas adrenais, ou seja, também a testosterona ela é produzida nas mulheres, afinal elas têm os rins assim como nós, mas em um nível um pouco mais baixo. E esse hormônio, galera, ele é essencial para o crescimento muscular. Então, quando a gente vai treinar, vai fazer um treino ali pesado, você vai descansar na noite ali, vai dormir, a testosterona vai ser um dos principais hormônios aí que vai ser responsável pela reconstrução muscular aí da sua musculatura danificada durante aquele seu treino. Ela também tem relação aí com a libido e também a força. E não só isso, uma saúde geral. Então, um homem saudável, uma pessoa saudável, é aquela que tem bons níveis de testosterona de acordo com a sua genética, com a sua capacidade. Então, por isso, galera, é muito importante você manter esses bons níveis para você ter uma saúde, uma boa qualidade de vida ao longo dos anos. E aí, pensando nisso, eu vou mostrar então para vocês essas 5 maneiras de você fazer uma manutenção desse nível de testosterona. Às vezes você tem um bom nível, mas quer mantê-la ali e não ter quedas ao longo dos anos, ou até mesmo aumentar, se você está percebendo aí que está se sentindo um pouco fraco, desanimado e não está conseguindo render nos treinos principalmente. Bom, e aí a primeira questão é você treinar com intensidade. Então, especialmente aí na musculação ou algum treino do tipo HIIT, o High Intense Interval Training, o famoso treinamento intervalado de alta intensidade, também se encaixa muito bem aí, ou também a prática da musculação. Então assim, galera, você gerar força, você fazer trabalho de força, gerar exercícios com altas cargas, repetições ali a níveis adequados, você estimular o seu corpo a produzir essa necessidade de gerar força, é o que garante você ter um estímulo para o seu corpo e sinalizar para ele que você precisa manter ou até mesmo aumentar o nível de produção da testosterona, porque você tem uma certa carga, um certo exercício ali que você precisa de muita força para ser acionada e seu corpo não está conseguindo lidar de maneira tão bem assim. Então, com o tempo, você estimulando e mostrando para o seu corpo que você quer tentar realizar aquele tipo de carga, você então acaba induzindo ele a fazer essa produção natural de testosterona. Então, assim, você que é uma pessoa muitas vezes sedentária, se atenta nessa questão e começa a buscar um treino de força. Eu sei que às vezes musculação por si só, a academia por si só, pode ser um ambiente um pouco chato, mas hoje em dia você tem outras alternativas aí muito bem-vindas também, como por exemplo aqui que vai se encaixar no HIIT, é o CrossFit, ou um treino de calistenia também, um treino também funcional. Então assim, existem outras maneiras aí de você praticar um treinamento de força, estimular a força para o seu corpo, sem ser na musculação e ainda assim sinalizar aí para o seu corpo que você precisa aumentar ou até mesmo manter os seus níveis de testosterona. A segunda dica muito importante também aqui na nossa lista é em relação ao sono. Você ter uma boa noite de sono é essencial para que você mantenha os altos níveis de produção de testosterona. O sono, galera, ele de certa forma ele é considerado um anabolizante natural do nosso corpo aí para diversas funções reguladoras, né? Então, o nosso corpo constantemente ele está buscando a famosa homeostase, que é aquele equilíbrio entre as coisas ali, das funções, dos sistemas, e para o sono também não vai ser diferente em relação aos níveis de testosterona. Então assim, o hormônio da testosterona, ele vai ser liberado principalmente na parte do sono profundo, e é onde a gente chega numa etapa ali dentro do ciclo do sono, que é necessário você ter um bom período, né, em torno ali de 7 a 8 a 9 horas de sono,
para você conseguir passar por esses ciclos e aí ter essa liberação de testosterona. Então quem dorme às vezes menos do que isso, dormindo por exemplo 5 horas, 6 horas de sono, 4 horas de sono, por exemplo, você não tem esses ciclos do sono sendo ativados aí de forma recorrente ou também uma boa quantidade. Então às vezes você vai ter 1 ou 2 ciclos ali ao longo desse seu sono e aí o sono profundo ele fica em muito pouco tempo enquanto você está dormindo. Como consequência, você vai ter uma queda dessa liberação de testosterona para o seu corpo, né? Então assim, você vai diminuir a produção e logo seu nível vai cair. E quem dorme bem, quem dorme mais, vai ter esse aumento da produção, porque você tem mais ciclos ali sendo induzidos e aí com isso você tem mais testosterona sendo liberada. E aí algumas dicas muito importantes em relação a você ter um bom sono é buscar lugares bem escuros, então cuidado com a iluminação aí dentro da sua casa, do seu quarto. Tenta buscar sempre algum lugar que seja bem escuro, evitar o uso de telas também é bem importante, horas antes ali de você ir dormir. E também de alguma bebida com cafeína, né? Pode ser o próprio café mais energético e tudo mais, que está muito em cima ali, próximo do horário de você dormir, pode afetar essa qualidade do seu sono. Terceira dica aqui também muito importante é em relação à alimentação. Sua alimentação precisa estar bem regulada, principalmente em proteínas, que vai ser essencial ali para a síntese proteica, que consequentemente vai ter o uso da testosterona para fazer a produção de massa muscular magra, mas também a ingestão de gorduras boas. O que acontece, galera, é que a testosterona ela é um hormônio derivado do colesterol. E o colesterol a gente sabe, aí é bem falado em relação no campo médico, no campo da nutrição, a diferença entre o colesterol bom e o ruim. E o colesterol bom, que vem de fontes de boas gorduras, ele vai ser então a mãe ali da testosterona que vai ser produzida dentro do nosso corpo. Então, por assim dizer, quando você tem uma boa ingestão dessas partes de gorduras boas, como consequência você vai ter uma produção de testosterona bem realizada. E essa é uma questão também muito importante, né, galera? Porque às vezes a galera gosta de fazer uma dieta muito restritiva ou uma dieta também com um aumento calórico muito excessivo, mas percebam como também a gordura, que muitas vezes é tratada como vilã da dieta, é também essencial para garantir a nossa evolução. Então, assim, você quer aumentar a sua produção natural de testosterona, considere também ingerir gorduras, mas sendo as gorduras boas. O quarto item aqui da nossa lista é você ter um bom controle de estresse. Pois é, galera, o estresse também vai ser um fator que vai ser responsável pelas quedas de níveis de testosterona do nosso corpo. O que acontece é a consequência dele dentro do nosso corpo quando a gente está submetido ao estresse. E o hormônio que vai ser contraparte da testosterona vai ser o cortisol. Esse que é um hormônio essencial aí para o nosso corpo para fazer esse controle, tanto do metabolismo de gordura, de proteínas e carboidratos, até também uma ajuda no controle da pressão arterial, ou até mesmo na parte do sistema imunológico, ajudando em relação à inflamação do nosso corpo, quando a gente está submetido a algum tipo de estresse, seja ele físico ou até mesmo emocional, ou também uma questão de falta de sono e má alimentação. Ou seja, o cortisol, galera, ele é um hormônio ali que vai ajudar em relação a regular as coisas quando tá tudo bagunçado no nosso sistema, por conta aí desses fatores que eu citei. Mas o que acontece é que você ficar em muito tempo em relação a esses fatores, muito tempo se alimentando mal, muito tempo dormindo um pouco, muito tempo sofrendo estresse, entre outros fatores, vai fazer com que você aumente essa produção de cortisol, e aí como ele é contraparte, por assim dizer, da testosterona, então a testosterona vai fazer com que ela seja menos produzida no nosso corpo por conta dessa questão de produção de aumento do cortisol. Então, para você evitar esse aumento de cortisol e queda da testosterona, é necessário você ter um controle em relação ao estresse. E aí, nesses momentos que você vai precisar de algum descanso, seja ele físico e mental, aprender algumas práticas também de respiração pode auxiliar bastante. Além de ter hobbies, né, ter uma rotina ali de lazer também pode auxiliar bastante. E fazer um descanso também dos treinos, né? Então, se você treina ali na semana bem pesado, procura fazer um dia de descanso ou entre os treinos ou nos fins de semana, por exemplo, para você sair daquele ambiente um pouco mais estressante e ir para um local mais calmo, ficar mais tranquilo e aí com isso fazer o controle do estresse. E por fim, galera, o último item aqui também é você evitar a ingestão excessiva de álcool e também o acúmulo de gordura corporal.
Bom, galera, o álcool ele é uma grande problemática aí para quem está querendo aumentar seus níveis de testosterona, porque ele é uma substância que afeta muito, principalmente o nosso fígado, para conseguir ser metabolizado. Então, o álcool, galera, ele atrapalha até mesmo nos resultados. Para quem está querendo buscar massa muscular, querer ganhar massa, emagrecer, perder gordura, você fazer um uso em excesso ali do álcool vai atrapalhar nessa questão, porque seu corpo, ao invés de ter que lidar com a fadiga muscular, por exemplo, ele vai ter que se preocupar em fazer a degradação do álcool no seu corpo por conta desse excesso. E aí é onde você vai ter muito facilmente o catabolismo, então perca de massa magra para lidar com a energia gasta ali da produção, da síntese daquele álcool e também todas as consequências, né? Porque você tem um aumento do álcool e consequentemente você vai ter aumento de gordura corporal. Quem bebe tá sempre comendo alguma coisa também em excesso, é acompanhado na maioria das vezes. E o álcool por si só pode atrapalhar também nesse acúmulo de gordura. E aí com mais gordura corporal, o corpo muitas vezes vai utilizar a testosterona para sintetizar estrogênio, que é o hormônio ali feminino. E aí, consequentemente, você tem um aumento desse estrogênio dentro do seu corpo. Você vai desenvolver, por exemplo, as mamas, né? Então você acaba tendo um peito ali muito flácido, tendo ali aquele acúmulo de gordura na região aqui do tronco. Então, assim, galera, quando você tem mais gordura no seu corpo, você vai ter aí como consequência uma conversão maior em relação à testosterona para o estrogênio, o que pode ser aí uma grande problemática para a sua saúde. Então, com isso, né, um corpo com menos gordura vai ser um corpo aí que vai ter mais testosterona livre e circulante para auxiliar aí nas rotinas e nos treinos também. E com isso, galera, a gente finaliza em relação a essa lista. Se atentem em relação a esses itens, é muito importante para você que quer aumentar a testosterona ou às vezes evitar a queda dela no seu corpo. Esses 5 itens aí que eu listei para vocês são essenciais para você evitar isso daí e coletar benefícios. Beleza? Então, galera, com tudo isso, eu acredito aí que vocês já vão ter uma boa orientação em relação a como aumentar sua testosterona de forma natural. E aí, seguindo esses passos, eu garanto que vocês vão ter aí a maximização dos seus resultados. Certo? Então, meus queridos, com tudo isso, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero de coração aí que vocês tenham gostado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e bom treino!